do Clássico Carioca em São Januário, a torcida do Vasco empurrando nessa luta contra o rebaixamento e o Vasco conseguiu uma excelente vitória contra o Botafogo, muito festejada, 1-0. A Roberta Barroso conta pra gente como foi. Fã de esporte no clássico dos pressionados, um na parte de cima, o outro na parte de baixo. Melhor para o Vasco, que venceu o Botafogo por 1-0 e deixou a zona de rebaixamento. Respira aliviado no momento. É um momento que ninguém está satisfeito, né? Os jogadores nenhum satisfeitos, nós como clube também não estamos. E entendemos que do jogo agora que nós teremos contra o Grêmio na próxima quinta em diante, nós não podemos mais cometer os erros que nós acabamos cometendo nesses últimos jogos. Pressão, poucos dias atrás minha filha estava na UTI, eu acho que essa era a maior pressão, onde ela ficou 11 dias. A gente tem prazer e satisfação para vir lutar, para vir trabalhar. Hoje, em outros momentos, um chute daquele Batista aí entrou, mérito deles. E outra, foram mesmo esses mesmos jogadores que perderam hoje, perderam para o Palmeiras, que colocou o time brigando pelo título. Então, com muita humildade e respeito, obrigado por todos que estão nos apoiando e não desconfie que a gente vai lutar até o final. Falta oito rodadas, né? Então, assim, a gente tem que levantar a cabeça, temos que dar o nosso melhor no próximo jogo e brigar pela vitória. Ainda somos líder, então não tem nada perdido. Já o Vasco, agora com 37 pontos, ganhou novo fôlego, deixou o Z4. Nós estamos felizes porque o grupo interpretou muito bem o partido, como jogá-lo. Era uma final, teníamos que ganhá-la. Tá aí Ramon Dias, que já foi treinador do Botafogo, né? Brevemente, teve problema de saúde e acabou saindo. Mas torcendo pelo Botafogo nessa reta final, como ele disse aí. Ô Antero, futebol é engraçado, né? Tem dessas coisas. Até o momento do gol do Vasco, o Botafogo parecia absolutamente superior no jogo. Mas no final, o chute do Tiquinho errado virou o símbolo da partida. Num Vasco muito mais intenso, muito mais ligado que o Botafogo, né? Sim, e mostrou também o momento que vive o Botafogo. Falamos na semana passada, depois da virada do Palmeiras, como seria a reação desse grupo, que havia perdido também o jogo anterior. E não foi aquela que se esperava de quem tem estofo de campeão. Calma lá, torcedor botafoguense. Não estou dizendo que o Botafogo não ganhará o título, se bem que eu brinquei em rede social dizendo despintou o campeão. Mas vamos lá. O que nós vimos? Um Botafogo com muito boa vontade, isso não tem faltado, né? Não dá para dizer assim, de demérito para esse grupo que andou com salto alto. Não. O Botafogo fez um primeiro turno maravilhoso, mas o segundo mostrou também as suas limitações, ou vem mostrando. Bom, ok, foi bem nos primeiros 20 minutos, mas não exuberante. Aí o Vasco conseguiu equilibrar, fez o gol e abalou o Botafogo. Era claro isso daí. O Botafogo sentiu o peso desse gol, deve ter vindo na cabeça dos jogadores a pressão que eles sentiram com as derrotas anteriores. Aí foi um Botafogo que não esteve legal. Criou chance, o Tiquinho pôde marcar, ok. Mas a propósito de Tiquinho, vimos também o Júnior Santos falando e o Vitor Sá. São jogadores importantes nessa equipe. Hoje não foram bem, vendo o total, não partes da partida. O Tiquinho, por exemplo, tomou um amarelo tão de bobeira, que estará fora de uma das duas finais que o Botafogo terá nessa semana. Contra o Grêmio e, eu diria, sobretudo contra o Bragantino. Para mim, hoje, aquele que mais faz sombra ao líder do campeonato. E se o Botafogo não ganhar, não estou dizendo nem perder, não ganhar os dois próximos jogos, ele pode ser superado pelo Bragantino, pelo Palmeiras, talvez pelo próprio Grêmio, quem sabe o Flamengo encostar de vez, o Galo. Então aquilo que nós dizíamos 5, 6, 7 rodadas atrás, acabou. A grande vantagem do Botafogo foi evaporada e ele mesmo permitiu isso daí. E o Vasco na dele, também com um futebol muito limitado, mas agora mais confiante na possibilidade de salvar-se. Ainda está salvo? Não, longe disso.
mas pelo menos é um time que, embora não tenha assim brilho, pelo menos mostra um pouco mais de equilíbrio. E nesse momento o que importa, Edu, Elton, fãs de esporte, é pontuar para um time que jogava em casa. Para fechar, eu digo o seguinte: não concordo com o que disse o... E agora, hein? Vamos ficar curioso. Não concordo com o que disse o... Daqui a pouco ele completa para a gente saber. O Antero já volta. Problemas técnicos. É preciso lembrar, né, Elton, que o Botafogo não contou com o Marlon Freitas, nem com a dupla de zaga, o Adrielson e o Cuesta, 2 jogadores fundamentais nessa ótima campanha do Botafogo. Mas realmente o Botafogo está devendo. O tom dos jogadores foi esse, assim, não. Hoje não fomos muito bem realmente. Até colocando à parte o jogo contra o Palmeiras, que consideraram um bom desempenho, que acabou desandando no final. Eu não sei se o Botafogo vai conseguir reagir, mas o Vasco me parece realmente em ascensão, já saindo da zona de rebaixamento pelo futebol que vem mostrando. Te parece isso também, Elton? Me parece também, e a gente já tinha visto essa organização do Vasco ao longo desse segundo turno, e é um time que consegue ter pelo menos repertório nessa reta final, que eu acho que é muito importante, né? A gente fala dos times que estão na parte de baixo da tabela, o Vasco é o que tem jogado o melhor futebol. O Botafogo tem essa característica de jogar os 15, 20 primeiros minutos no campo do adversário com muita intensidade, foi o que aconteceu no jogo, inclusive, né? O Botafogo amassou o Vasco nos primeiros 15, 20 minutos. Mas quando não consegue fazer o gol, conseguiu no jogo contra o Palmeiras, em 30 minutos fazer 3, né, fazer 3-0, quando não consegue, aí o time se desestabiliza, né? E o belo gol do Paulo Henrique, né, que é um jogador que sai ali da ponta como lateral, né, e traz para dentro, justamente no espaço onde joga esse trio que você citou, Edu, a dupla de zaga, né, muito bem encaixado, o Cuesta junto com o Adrielson, o Marlon Freitas um pouco mais na frente, jogou o Danilo Barbosa ali na posição, ele trouxe para dentro e acabou fazendo o gol. E aí o Botafogo não conseguiu reagir. Eu acho, e aí obviamente que a gente tem que fazer uma crítica trazendo uma série de ponderações, o Lúcio Flávio talvez não seja o profissional preparado nesse momento da temporada para segurar esse rojão. É um Botafogo que mudou muito de técnico, é um Botafogo que, se deu bem principalmente com o Caçapa como interino, mas eu acho que o Lúcio Flávio não conseguiu fazer o Botafogo mudar a sua forma de jogar quando o Vasco engoliu, né, a equipe visitante. Então, faltou um pouco e tem faltado um pouco para o Botafogo esse repertório que o Vasco encontra com o Ramon Dias, que é um técnico que conseguiu fazer o Vasco jogar melhor. Não, é óbvio que o Botafogo ainda só depende dele para ser campeão, já dependeu muito mais, assim, com muita tranquilidade, mas ainda só depende dele, mas é um time que precisa se ajustar, principalmente quando enfrenta cenários como esse que enfrentou em São Januário. Pois é, e São Januário que vai ser onde o Botafogo vai receber o Grêmio também na luta contra o título, né? Vai mandar seu jogo no estádio do Vasco da Gama. Bom, Lucas Perry em comum com os nossos 2 assuntos. Ele, o goleiro do Botafogo, está na lista do técnico Fernando Diniz para 2 jogos importantes que vêm aí das eliminatórias Colômbia e Argentina. O Pedro Ivo Almeida conversou com o Diniz. Amigo do Sport Center, fã do esporte ligado aqui com a gente. Agradecendo primeiro ao Diniz, o agora campeão da Libertadores Diniz, indo embora já aqui da CBF, convocou a sua seleção, sua terceira lista, parou rapidinho para atender a gente, explicar um pouquinho mais, nem se pudesse explicar rapidinho, só falar um pouco mais. A grande novidade do futebol brasileiro, o Endrick. O Endrick, aí eu olho para a lista, eu vejo o Endrick, eu vejo João Pedro, Paulinho, PP, dá para dizer que é a sua lista mais autoral no ataque. Você está buscando algo que talvez não tenha tido resposta nas 2 primeiras janelas de convocação. O que você pretende com esses 2 nomes? Com esses nomes citados, né? Não acho que é uma lista autoral. Eu procurei levar os jogadores que eu acho que vão conseguir responder melhor nesse momento. Eu nem pensei nisso de ser autoral, assim. Eu acho que são jogadores que eu gosto muito. O Endrick, eu acho que talvez seja a maior surpresa por causa da idade e dos poucos jogos, ainda como profissional. Mas ele surpreende muito pela idade que ele tem e pelo aquilo que ele consegue fazer com a pouca idade que ele tem. Então pode ser que a gente esteja diante de um grande craque aí pro futuro, daqueles que enchem os olhos e que dispute 2, 3 Copas do Mundo. Isso é só uma primeira impressão, né? Claro que precisa da confirmação e isso só o tempo vai mostrar.
Muito bem, olha o garoto aí, 17 anos, hein? Grande novidade na lista. Paulinho também é uma grande novidade aqui no futebol brasileiro, né? O Endrick tem 17 anos e 3 meses. É o jogador mais jovem para a seleção desde Ronaldo em 94. Bom, Endrick tem 9 jogos, 4 gols. Os últimos 9 jogos, né? 4 gols. Foi o artilheiro do Verdão nesse período, nessa recuperação do Palmeiras recentemente. São 5 vitórias seguidas do Palmeiras. Então, um chute certo por jogo, também é o primeiro no elenco alviverde, e 1,9 drible certo por partida. Olha, vou te falar uma coisa, quando ele arranca, Antero, é difícil segurar ele. No mano a mano é complicado, é realmente um jogador diferente. Eu falei de grana, né, do Real Madrid, o contrato previa uma remuneração para o Palmeiras por gols. O Palmeiras já está recebendo 25 milhões de reais por esse ano. E tem mais um montante pela convocação para a seleção principal, que acabou vindo nesta segunda-feira. Justa convocação, na sua opinião, Antero? Ela é justa se considerarmos que o Diniz, e ele falou isso na coletiva, deu a entender também para o Pedro, que o enxerga como o futuro da seleção brasileira, né? E, de fato, comprova o que nós sabemos há tantos e tantos anos, né? Temos uma capacidade de renovação de talento, assim, praticamente incomparável. Talvez a Argentina, antes o Uruguai, mas a nossa produção ela é surpreendente. Bom, o Endrick foi visto no começo deste ano como aquele cara que tá resolvido o ataque. Com o Dudu, Endrick, Rony, depois veio o Arthur. Ele teve oportunidades no Campeonato Paulista, oscilou bastante, houve um momento em que, de novo, o Abel considerava que tinha o time ideal e ele voltou para o banco. A gente via a cara dele de aborrecimento, e algumas vezes não ficou nem entre os convocados. Teve um momento assim de um certo, não diria nem ostracismo, mas que esquentou o banco, pronto. Acabou tendo novas oportunidades nesta fase de turbulência do Palmeiras, em que o Abel percebeu que tinha de mudar a escalação, sobretudo depois da contusão do Dudu. Aí ele ganhou espaço e está falando assim: ô professor, ô mister, agora estou até mais maduro, imagina, um rapaz de 17 anos, e está dando conta do recado. A gente percebe que ele está mais forte, ainda em fase de crescimento, e se ele mantiver aquilo que chamou a atenção dos espanhóis e o que tem mostrado agora, esse ainda vai dar muito o que falar, e bem. Então tem de aproveitar essa oportunidade na seleção, até porque o Diniz também está em busca, vamos dizer, de um 9, não tem um nome em torno do qual ele fecha a questão e não abre mão, então há espaço para o Endrick. Eu torço para que ele aproveite esse espaço e possa explodir, ser aquele jogador que todos nós esperamos. E antes que eu trave, deixa eu dizer que eu não concordo com o raciocínio do Marcelo Fernandes, o técnico do Santos. Ganhamos um ponto. Não. Em casa, contra um adversário da parte de baixo, o Santos tinha de ter ganhado 3 pontos. Boa! 6 milhões e meio de reais para o Palmeiras pela convocação nesta segunda-feira. O Palmeiras enchendo as burras de dinheiro, como se dizia antigamente.